Boa noite, galerinha linda. Que coisa boa, que bênção estar mais uma vez aqui com vocês. Lá no Facebook. Nossa primeira live foi muita bênção. Se você participou, manda aqui no canal comentário de como é que foi a participação do pessoal de casa, o que vocês acharam. É muito bom ter a participação de vocês. E não se esquece de ativar o sininho da notificação, se inscrever e dar o like no canal, porque assim você ajuda a que a palavra de Deus alcance mais e mais crianças e você também fica por dentro de todo o conteúdo e vai crescer na presença do Senhor cada vez mais. É muito bom ter você por aqui, então bora lá aprender um pouco mais da palavra de Deus? Pega a sua Bíblia, chama a família e se prepara! Agora, para a gente começar, vamos fazer uma oração? Oração é muito bom, é falar com Deus, Ele nos ouve quando a gente ora. Então fecha os seus olhos, se concentra e vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela vida de cada criança, cada familiar que está nos acompanhando nesse momento. Que nós possamos aprender mais da Tua palavra, porque é muito bom crescer na Tua presença. Guarda o nosso coração, a nossa mente, para que a gente possa aprender tudo que foi dito aqui, porque é a palavra do Senhor. Obrigado pela tecnologia que tem nos ajudado a ficar mais juntinhos, principalmente nesse momento que precisamos ficar mais afastados. Obrigado, Senhor. Nos abençoe nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, pessoal, agora que nós já fizemos a nossa oração, nós vamos para o quê? Para o nosso versículo. Isso mesmo, pega a sua Bíblia e bora lá para o versículo. Olá, galera, boa noite. Vamos para o nosso versículo, Salmo 119, 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E agora que nós já compartilhamos o nosso versículo, vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar com muita alegria. Levante aí do seu lugar, use essa sua voz linda e cante ao Senhor, cante com alegria, porque Ele merece, Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Então, bora lá, muito animados, louvar ao Senhor. Crianças, vamos aprender os outros livros das Escrituras hebraicas? Sim! Jeremias! Sem medo, continua a pregar. Lamentações! O povo de Israel sofreu demais. Ezequiel! Visão do carro de Jeová no céu. Daniel! Jeová livrou da boca dos leões. Oséias! Melhor que um sacrifício é o amor. Joel! O que o dia de Jeová trará? Amós! Amar o bem e odiar o mal. Obadias! Jeová promete destruir Edom. Jonas! Jeová lhe ensinou uma lição. Miqueias! Quem é bondoso anda com Jeová. Naum! Deus prometeu o fim de um povo mau. Abacuque! Na hora certa vai chegar o fim. Sofonias! Está chegando o dia de Jeová. Ageu! Jeová junta um povo especial. Zacarias! O Rei Jesus é humilde, justo e bom. Malaquias! Profetizou as obras de Jesus. A Bíblia é um presente de Jeová, um livro feito para nos ajudar. Então eu quero ler e quero aprender. A Bíblia é um presente de Jeová. Estamos estudando as divisões dos livros da Bíblia e hoje nós vamos ver o grupo dos livros proféticos. Os livros proféticos são aqueles em que Deus usou homens, os profetas, para falar ao povo, para trazer avisos, alertas sobre o que eles estavam fazendo, que desagradava a Deus e sobre o juízo, o castigo de Deus sobre o pecado. Esse grupo dos proféticos é dividido em profetas maiores e profetas menores.
apenas pelo tamanho de cada livro. Não tem nada a ver com profeta mais importante, profeta menos importante, nada, porque a palavra de Deus ela é toda importante, da primeira palavra até a última, nada é mais ou menos importante. A gente chama assim de profetas maiores e profetas menores por causa do tamanho. E são esses os profetas maiores. Agora vamos ver os profetas menores. Os profetas eram escolhidos por Deus para uma obra específica, falar com o povo aquilo que Deus queria, transmitir a palavra de Deus para as pessoas. E por isso, muitas vezes eles eram perseguidos. Eles faziam esse trabalho de anunciar o que Deus queria dizer para as pessoas, para o povo, com muita dedicação e muita coragem, porque muitas vezes eles eram até mortos e perseguidos por causa da palavra de Deus, por dizer a verdade, porque o coração endurecido das pessoas rejeitavam a palavra de Deus, a correção do Senhor, e não queriam arrependimento. Então, eles decidiam por perseguir e matar os profetas. Mas eles tinham muita coragem e ousadia, mesmo diante do perigo, eles falavam o que Deus mandava para eles. Eles anunciavam as verdades da palavra de Deus. Naquela época, pouquíssimas pessoas sabiam ler, pouquíssimas pessoas tinham acesso aos pergaminhos. A Bíblia impressa mesmo em papel, pensa, só foi impressa, feita em 1456, isso depois que Jesus já havia morrido. Então, naquele período, Deus usava os profetas para falar com o povo. E Jeremias estava entre esses profetas. Jeremias, ele expunha o pecado do povo através da palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus mandava ele falava. Principalmente a idolatria do povo. Muitas vezes chegavam a sacrificar os próprios filhos, tirar a vida dos seus filhos em rituais, em consagração a deuses estranhos. E aí Jeremias não se calava não. Um profeta temente a Deus, um profeta verdadeiro, porque existiam também profetas falsos, que traziam profecias que não eram de Deus, que eram de deuses estranhos. Então Jeremias se colocava ali à frente, Deus usava Jeremias e com coragem ele expunha o pecado do povo para o arrependimento. Mas o coração duro das pessoas não aceitavam a palavra, rejeitavam a boa palavra de Deus, não queriam saber de arrependimento, mesmo diante de um pecado tão grave quanto matar os seus próprios filhos em rituais a deuses estranhos e muitas outras coisas muito feias e muito erradas. E Jeremias trazia a palavra do próprio Deus para o povo e ele foi perseguido. Ele ficava muito triste, por isso eu falei do profeta chorão, com a rebelião do povo. O povo não queria saber da boa palavra de Deus. Isso entristecia o coração de Jeremias, ele chorava diante de Deus, clamando por misericórdia, porque ele amava o seu povo. Ele queria ver esse povo arrependido dos seus pecados. Foi um profeta grandemente usado. Ele está entre os profetas maiores, porque o livro dele tem 52 capítulos. Lembra que eu falei? O profeta, os livros proféticos são divididos entre maiores e menores por causa da quantidade de capítulos dos livros. São livros maiores, não por sua importância, porque toda a palavra de Deus tem uma grande importância para todos nós. Jeremias é conhecido como o profeta chorão porque ele se derramava em lágrimas, chorava muito, intercedendo a Deus pela vida do povo, que tinha um coração muito duro e não queria obedecer ao Senhor e se arrepender dos seus pecados. Os profetas são personagens muito importantes na Bíblia, porque eles nos ensinam a viver e a obedecer a Deus. Naquela época, Deus falava com o povo por meio dos profetas. Deus havia escolhido Jeremias desde o ventre da sua mãe, e ele consagrou Jeremias profeta às nações, mesmo antes que ele nascesse. Jeremias fez tudo conforme Deus lhe ordenou. Ele escreveu um rolo com a ajuda do escriba Baruque, que escreveu tudo o que Jeremias foi lhe transmitindo, tudo aquilo que ele recebia de Deus, Baruque foi escrevendo. E um rei chamado Joaquim rasgou o rolo e colocou fogo.
porque ele estava com o coração endurecido e não queria saber da palavra de Deus. Ele estava dominado, escravizado pelo pecado e não queria o arrependimento. Ele ficou com tanta raiva das verdades que Deus revelou ali através de Baruque, que escreveu através do profeta Jeremias, que ele rasgou e queimou o rolo. Mas Jeremias estava servindo a Deus. Jeremias fazia tudo aquilo pela vontade de Deus. Então o rei mandou prender Jeremias e Baruque, mas Deus não permitiu, escondeu os dois. E Jeremias chorou muito por causa do que iria acontecer com o povo, porque eles não se arrependiam dos seus pecados, estavam com o coração endurecido, e Deus já havia dito que viria o seu juízo, o seu castigo sobre aquele povo. Como eles não se arrependeram, o castigo de Deus veio, porque a palavra de Deus se cumpre. Quando o Senhor fala algo, ele cumpre. Deus não é homem para mentir, para enganar. Toda a palavra de Deus é verdadeira e se cumpre. E o juízo, o castigo de Deus veio para aquele povo. Um povo estrangeiro invadiu e fez eles escravos, cativos. E eles foram castigados ali através da invasão desse povo vizinho, porque endureceram seu coração, não quiseram saber da mensagem que o profeta trazia, que era a mensagem do próprio Deus. E a palavra de Deus se cumpre em todas as formas, em tudo que ela traz, tudo que tem na palavra de Deus se cumpre. Foi prometido um Salvador. E Deus enviou o próprio Jesus, seu Filho unigênito, seu único Filho, para morrer por nós, para que nós pudéssemos ser salvos do pecado, da condenação eterna. E isso foi cumprido, a palavra de Deus se cumpre. E nos dias de hoje, a palavra de Deus também se cumpre. Vai chegar um dia em que todos vamos ser julgados diante de Deus. É uma promessa que está na Bíblia, na palavra de Deus. Está registrado que todos nós, sem exceção, todos, vamos ser julgados. E só não vamos ser condenados se estivermos lavados pelo sangue de Jesus, que verteu seu sangue lá na cruz por nós. Já foi profetizado. Os profetas já vieram, já anunciaram a palavra de Deus. Os apóstolos também anunciaram o Evangelho, que é a revelação. A palavra de Deus é a revelação do que Ele quer para nós. Então, esse juízo, o castigo de Deus, também vai se cumprir. A promessa dele de nos levar para o céu vai ser cumprida também. Todos nós que partimos dessa terra, que morremos, crendo em Jesus, que Jesus é Filho de Deus, morreu por nós e nos arrependemos do nosso pecado, nós temos um lugar lá no céu junto com Deus. Mas da mesma forma, temos a condenação eterna. Irmos para o inferno, viver longe de Deus para sempre, se não aceitarmos a palavra de Deus já revelada a nós. Que Jesus é o Salvador e através do sangue dele nós alcançamos a salvação. Então se lembre, criança, a palavra de Deus se cumpre. Se cumpriu no passado e se cumpre hoje e vai se cumprir eternamente. A palavra de Deus ela é eterna e não muda. Então desafio a você a ser um profeta do Senhor, a anunciar a palavra dele, a revelar para os seus amigos, para os seus parentes, o que Deus quer de cada um de nós, que ele busca um povo santo, separado. Ele quer que nós sejamos filhos dele, parecidos com ele. Então, para isso, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Orar a Deus pedindo que Jesus, tanto na promessa de vida eterna, quanto também do castigo eterno. Então, eu desafio a você a ser um profeta, a viver como Deus quer. Porque Ele tem o melhor para nós, Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para você, criança. Mesmo você sendo pequenininho, você pode ser usado por Deus também, porque Deus ele não olha idade, não olha nada, Ele usa a quem Ele quer. Então se disponha, fale para Deus, eu quero ser um profeta, quero anunciar a Tua palavra, falar para as pessoas a verdade, que a verdade é a Tua palavra. Então vamos fazer uma oração? Senhor, muito obrigado. Obrigado porque nós podemos estudar a Tua palavra, podemos aprender mais do Senhor. E nos faz, ó Deus, corajosos como o profeta Jeremias.
e com um coração quebrantado, um coração que ama o Senhor, que ama as pessoas, que anuncia a palavra com ousadia, com coragem. Que nós possamos ser assim, corajosos e anunciar a tua palavra, a verdade da tua palavra. Porque nós sabemos, Deus, que ela é verdadeira e ela se cumpre. Então guarda o nosso coração e a nossa mente para que possamos aprender mais do Senhor e assim abençoar a vida das outras pessoas. Muito obrigado, Senhor, por esse momento em que podemos aprender mais de Ti. Em nome do Senhor Jesus, amém. Milhões de beijos para todos vocês. Muito obrigada pela companhia de vocês. Tenham uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Que vocês possam aprender cada vez mais a palavra do Senhor e possam crescer na presença dEle, em graça, em sabedoria. Que o Senhor abençoe toda a família de vocês. Tchauzinho, fiquem com Deus.